Olá, boa tarde. Vamos ver quem está ao vivo aqui comigo. Musiquinha da Enya aí. Olá, Catita. Seja bem-vinda. Musiquinha da Enya para trazer boas energias. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar uns minutinhos para o Instagram baixar aqui para a gente conseguir conversar. E aí, seja bem-vinda, Kátia, Vanessa, seja bem-vinda, Karen Fiore, querida. Você gosta da Enya? Então, eu também amo essa música. Ontem eu comentei que eu fiz um ritual, né, um banho de presença e tal, e eu coloquei música da Enya. E vieram me perguntar o porquê da Enya, né? A Enya tem aquela coisa meio celta, e aí recentemente eu fiz um curso, né, uma formação de sagrado feminino, tenho feito algumas interiorizações e tem vindo muito essa coisa celta, né, da minha ancestralidade. Eu não sei exatamente o que é, mas a coisa celta vem vindo muito forte aí na minha vida. Então eu resolvi colocar essa música. Acho legal quando começa as lives com música. Fazia tempo que eu não fazia live, eu estava morrendo de saudades de fazer lives aqui e até vou explicar um pouco o meu momento. E achei até pertinente porque a partir do meu silêncio, deixa eu desligar aqui, que senão eu tô com fone. A partir do meu silêncio aí, da minha interiorização, surgiram novas ideias, novas coisas para participar, poder desenvolver, trazer aqui para vocês. Então é isso que é o tema da live de hoje. Então vamos lá, vou esperar mais uns minutinhos o Instagram comunicar aí que eu estou online. Se vocês quiserem compartilhar aqui no aviãozinho também, vou falar bastante sobre plantas, sobre essa energia das plantas e vamos em frente. Hoje é uma segunda-feira, a gente tem uma semana inteira aí, estamos no mês de agosto, né? Ainda temos muito o que fazer, temos ainda um restinho de inverno, um mês e meio, aí vai quase 2 meses de inverno. Então, algumas das sugestões que eu vou dar será uma espécie de um preparo para que a gente possa trazer flores e florescer na primavera. E não só flores físicas, aquelas flores que a gente está acostumado, orquídeas, margaridas, primaveras, enfim, mas sim as flores, aquelas flores internas, aquela que está para florescer, que a gente precisa trazer para o mundo aí para florescer. Então eu vou começar. Então, para quem é nova aqui, está chegando agora, eu sou a Cris Meloni, eu sou especialista, eu falo que eu sou terapeuta dos ambientes. E o ambiente é tudo que intitula, né? Enquanto casa, enquanto jardim, enquanto quintal, enquanto espaço, enquanto rua. Então, esse é a ideia a ideia não, o âmbito, né? Esse é o que eu abranjo. Então, qual é a minha terapia? A minha terapia, ela envolve os ambientes, jardim, casa, dentro de casa, e eu também tenho um pouco de conhecimento e eu quero trazer também isso para as pessoas que habitam a casa, que são seres aí, tudo certo? Aqui deu uma falhadinha na internet. Vocês estão me ouvindo? Aconteceu algo. Eu vou esperar o pessoal responder se está me ouvindo, que deu uma zerada aqui, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Deu um apagão. Se alguém estiver aí comigo, fale assim se está me ouvindo, se está tudo certo. Vou aguardar mais um minutinho, não estou tendo retorno de que está ao vivo. De qualquer forma, eu vou continuar, ok? Dá uns feedback aí. Quem tiver me escutando ou não tiver, tá?
vamos lá, continuando. Então, enfim, esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho. E aí, o que eu resolvi trazer, né? Estão vindo, que bom, gratidão, Eliane. Obrigada, Eliana, seja bem-vinda. Então, o que eu resolvi trazer? Resolvi trazer vários processos que eu caiu para mim, mas voltou então. Aqui também deu uma sumida. Agora tá funcionando. Então tá bom, então ótimo. Então o que eu resolvi trazer, né? Dentro de tudo isso que eu estudei, Feng Shui, harmonização, né? Feng Shui, decoração, curas energéticas, paisagismo, jardinagem, ikebana, né? Flores. Eu resolvi juntar tudo isso e trazer mais aqui para vocês. E aí, por isso essa live hoje, para convidar vocês a participar. Essa semana eu vou trazer vários convidados que vão falar sobre a sua jornada enquanto profissionais, enquanto pessoas, seres humanos, e a jornada e a relação que tem com as espécies, com o seu ambiente. Então, com o ambiente, com a sua casa, e a relação que tem com as espécies, com as plantas, se não tem relação com espécies, com plantas. E aí eu queria saber também de vocês, quem que tem contato com planta, quem que acredita na energia das plantas, quem que já sentiu a energia da planta e o poder que ela tem sobre a nossa vida. Então vão falando aí quem puder, vão comentando se tem essa relação, se conhece essa relação com as plantas. Por quê? Porque, como eu falei no comecinho da live, estava meio interiorizada esses últimos tempos, esses últimos meses, essas últimas semanas especificamente. Por quê? Por conta de vários aspectos. A gente tem uma situação muito externa, muito grande, muito forte, muito densa, que a gente chama, quando a energia densa, aquela energia mais pesada. Então, essa energia densa, essa energia mais pesada, ela está, infelizmente ou felizmente, ela está presente na nossa vida, sim, está presente na vida de todo mundo, do planeta. Então, a gente não tem como negar. Eu falei infelizmente porque gera essa insegurança, essa coisa ruim, alguns sentimentos de depressão, alguns sentimentos de interiorização, alguns sentimentos até mesmo de tristeza, de raiva, de agressividade. Então é muito sério essas tristezas que as pessoas estão sentindo, e eu volto a falar no planeta todo. E ainda bem, né? Vamos agradecer, porque a gente está tendo tempo de ficar mais nas nossas casas, a gente tem tempo de ficar mais, ter contato conosco, com o nosso interior, com o interior da nossa casa enquanto alma e com o interior da nossa casa enquanto física. E aí que eu quero chegar, aí que eu quero falar com vocês. Porque nesse tempo que eu fiquei interiorizada, fiquei quieta, eu mexi muito nas minhas plantas. Plantava, podava, mexia na terra, mexia mesmo. Via o que estava certo, o que não estava errado, mudei de lugar, doei plantas que estavam muito grandes aqui no meu quintal, ganhei plantas, fiz semente, fiz minhocário, enfim, fui tratando. E nesse todo esse processo, entre a minha interiorização, as minhas dores internas, porque é isso, gente, eu sou carne e osso, não é porque eu sou terapeuta dos ambientes, não é porque eu estudo energias, não é porque eu sou reikiana, que a gente não passa por dores, passa por sentimentos, e isso faz a gente crescer. Cada vez mais a gente cresce, desenvolve, cria experiências, né? Eu estou fazendo parte de um grupo muito querido, até tem pessoas queridas aqui, tem pessoas amadas aqui que estão me ajudando muito, é um grupo de mentoria, então está sendo muito legal também, isso tem me ajudado, e aí eu recomendo mais do que nunca grupos, hoje todos virtuais, eu não conheço ninguém pessoalmente, e o meu grupo tem quase 30, 40 pessoas, nós nos conhecemos todas virtualmente, e é um grupo que abastece, então é importante a gente ter em nossa volta pessoas que nos abasteçam, que nos alimentem. E assim como as plantas me abastecem, elas me alimentam, elas alimentam a minha alma. Não tenho horta, não tenho frutíferas, mas gostaria, em breve quero ter, mas
Elas me alimentam de uma outra forma, elas alimentam a minha alma, alimentam a minha ancestralidade, alimentam a minha vida, né? Elas alimentam a minha essência, o meu modo de viver. Deixa eu ver aqui, vocês estão escutando barulho, né? É difícil a gente fazer live no meio de algumas obras. Tenho várias, e aí eu fiz a pergunta se vocês têm plantas em casa. Vamos lá, só devo dar boas-vindas para a Jussara. Olá, Jussara, Ana Margarete, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, Rosiane, mais tarde teremos live lá no perfil da Rosiane, arquiteta, né, Rosiane? Até mais tarde. Aí eu perguntei se as pessoas tinham jardim em casa, se sentiam essa conexão. E eu tenho jardim em casa, tenho no pátio, a Vanessa tá falando. Sim, muito legal isso. Você gosta, você planta, você cuida. Minha casa com espada de São Jorge em todos os ambientes. Então, Eliana, eu também tô com bastante espada de São Jorge aqui. Eu tenho espada de São Jorge no meu quarto, coloquei aqui no escritório. Ela estava aqui atrás, mas eu mudei, lavei um pouco porque ela está na água. Mas eu tenho espada de São Jorge também, eu gosto muito. Inclusive, hoje vou fazer uma postagem sobre a espada de São Jorge, sobre os benefícios não só energéticos da espada de São Jorge, mas também os benefícios de quanto planta que purifica. Ela é uma excelente purificadora de ambientes. Cá, querida, na quarentena percebi que precisava me conectar com as plantas. Isso mesmo, eu também senti, eu já gosto, tinha sempre essa conexão, mas ultimamente a minha conexão com a planta está muito maior. Eu foquei nessa conexão. E é isso que eu vou falar mais tarde com vocês, sobre esse foco na conexão com as plantas. Aprendi a tomar gosto pelas plantas nesse tempo de pandemia. Sinto poderosamente a energia positiva das plantas, sinto que me acalma. Legal, Margarete, muito bem, que acalma nesses momentos. A Cá falou na quarentena, né, já voltei. Agora eu tô com vários vasinhos aqui, para conectar com a natureza. Que linda, Cá, muito bem, legal. Eu fico feliz com esses retornos, com esses feedbacks, né, de que vocês estão com plantas, porque aí a gente consegue falar de uma forma bem direcionada, né, para as pessoas, porque vocês vão fazer na prática, né? Então, tudo que eu falar aqui, vocês podem fazer na prática aí. Planta da felicidade de casa. Eu também tenho a árvore da felicidade dentro de casa. Eu não tenho a macha fêmea, geralmente é a macha fêmea, mas eu tenho uma, não sei se é a macha ou se é a fêmea, porque eu não sei mais o nome científico, mas eu me conecto muito com as minhas plantas. E aí o que eu quero trazer para vocês, né? Essa coisa do plantar, da planta, dos benefícios que ela traz, dessa conexão aí com as espécies. E aí eu tô vendo que aqui na pandemia despertou esse novo olhar para as plantas. Tem algumas questões que eu queria falar. Por exemplo, eu percebo que as pessoas, eu sei que não é o caso da maioria daqui, mas eu vejo, a gente vai nesses home centers, nesses lugares grandes, e as pessoas estão sempre cheias de plantas, né? Colocaram plantas nos carrinhos e tal, e levam para casa. Então, existe uma expectativa, existe uma boa vontade de cuidar das plantas. E isso é lindo, isso é muito, muito bom. Só que é interessante, antes desse processo de você trazer as plantas para você, para a sua vida, é interessante esse processo de você entender para que a planta vai servir. Né? Então, algumas pessoas relataram aqui que tem espada de São Jorge, que tem árvore da felicidade, né? A Cá falou que tem vários vasinhos de plantas. E aí a gente tem uma relação de troca, a gente deve ter uma relação de troca com as nossas espécies. Por quê? Porque a gente pode tirar muito proveito disso e a planta também. Não é só sugar da planta, mas sim levar para a planta e trazer para a planta esses benefícios da natureza que a gente tem. As espécies de planta, e quando você traz plantas para casa,
Normalmente, algumas espécies, elas são criadas, elas são desenvolvidas, são produzidas em estufas, né? E as estufas, elas têm todo o clima, todas as regas condicionadas para aquele tipo de espécie. O que isso significa? Que elas vão ficar lindas, porque elas precisam ser vendáveis, elas precisam ir para venda, elas têm toda uma climatização e isso tá super certo, porque eu não vou numa loja de plantas comprar uma planta murcha, né? Quer dizer, eu vou e pego e resgato, mas tem gente que não vai comprar porque não tem essa experiência. Então a primeira coisa assim, para que você quer trazer essa planta para sua casa? Qual que é a intenção de você trazer essa espécie para sua casa? Ah, não, a minha intenção é só decoração. Tá, tudo certo. Cada um tem a sua intenção de trazer. Não, eu quero uma espada de São Jorge, por exemplo, porque ela é energeticamente poderosa e é mesmo. Ela é uma planta que tira mal olhado, que corta tudo, espada, né? Ó, espada. Isso tá tudo certo. Então, vamos procurar uma espada de São Jorge. Mas, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que trazer? A espada de São Jorge é para que lugar? Então, a intenção. Para o que você vai querer essa planta? Então, a árvore da felicidade. Ah, eu quero trazer, além do verde, eu quero trazer a felicidade para minha casa. Eu quero trazer mais luz, eu quero trazer mais claridade, eu quero trazer mais formas de decoração. E aí, é uma coisa. Se eu quero trazer, por exemplo, a pimenta, a guiné, a comigo ninguém pode, quero trazer proteção. Então, aí é outra coisa. E você pode trazer tudo isso como eu faço. Eu tenho espada de São Jorge, tenho a árvore da felicidade, tenho guiné, tenho comigo ninguém pode, que aliás a minha comigo ninguém pode, ela não tá mais entre nós, mas eu vou comprar uma comigo ninguém pode, enfim. Aí você tem a sua, você pode ter tudo. E a troca que eu vou ter com ela. Primeiro que eu tenho que saber a fisiologia da espécie. Então, se ela é uma planta de sol, eu já não posso ter ela dentro de casa, num ambiente que não bata sol. O que é, por exemplo, a planta que não gosta de sol, eu não posso ter no jardim, eu não posso ter muito próximo do sol. Vou dar um exemplo, eu tirei ela daqui. Aqui no meu escritório bate muito sol na janela. Como ele ia ficar relativamente fechado no final de semana, apesar de ser dentro da minha casa, eu tinha uma guiné, aí na Semiramis eu tenho uma guiné, e eu coloquei, que eu replantei, e eu coloquei ela no parapeito, e aqui bate sol. A guiné queimou, porque ela não gosta de sol excessivo. Então, e aí a gente vai aprendendo, não sei se está fazendo sentido, se eu estou atropelando etapas, mas é isso que eu queria conversar, mostrar para vocês, que eu vou aprendendo. Então, eu sou especialista, já sei várias coisas. Deixei a guiné no sol, nem lembrei que tinha sol. E aí ela me mostrou alguma coisa. O que ela me mostrou? Me mostrou que ela tem o lugar dela, que eu preciso descobrir qual é o lugar dela, que existe uma sensibilidade ao fator solar. E aí o que eu posso trazer para mim, para dentro de mim? Eu tenho algumas sensibilidades, eu tenho algumas coisas que eu preciso entender dentro de mim que eu não tolero. Deu para entender? Então, alguns exemplos. Eu não sou uma pessoa de dormir pouco, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa, ultimamente, apesar de não estar muito em pânico com a pandemia, mas eu percebi que eu não sou uma pessoa que vai fazer já ir para ir num barzinho, numa balada, ou ficar num restaurante superlotado. Eu nunca gostei disso, mas ultimamente eu tô menos ainda. Então eu descobri algumas coisas dentro de mim só observando a planta que eu peguei e coloquei no parapeito e queimou as folhas. Então eu trouxe isso. A semana passada, ou foi nessa semana, eu coloquei a foto de uma plantinha minha,
que até estou devendo, o nome dela, chama Mil Cores, Mil Flores. E o que acontece? Veio um lagarto, uma lagarta, e comeu toda a minha planta, comeu toda a minha planta. Eu olhei para aquilo, falei, caramba, a lagarta comeu a planta era da minha avó, de verdade, era da minha avó, aquela planta. É filhote daquela lá? Eu não sei se é filhote porque ela já está num tamanho razoavelmente grande. Então, mas ela tem o DNA, ela tem a genética daquela planta que pertenceu à minha avó. E aí eu parei para pensar o que foi. Tomei as providências, tirei a largata, joguei ela fora, limpei, né, molhei, reguei, joguei um pouco mais de adubo, porque às vezes também falta adubo. O adubo, a falta de proteína, ai, não é proteína, a falta de alimento para a planta, ela pode eu não estou lembrando o nome do alimento. A falta de nutrientes, lembrei. A falta de nutrientes da planta, ela pode sim atrair insetos, atrair pragas, atrair doenças, porque é igual nós. Nós estamos saudáveis? Raramente, lógico, claro que acontece. Mas o ataque dos vírus, os ataques das doenças na nossa vida é bem menor. Digo doenças, sim, aquelas coisas mais simples, como gripe, como doenças de, por exemplo, má digestão, essas coisas assim. Enquanto a gente está com a imunidade muito baixa, ataca, a gente sofre esses ataques e a gente pega a doença. E a mesma coisa foi com a planta. E aí eu fui entender o que era, né? Eu replantei essa espécie faz pouco tempo, não cuidei dela, coloquei lá água, coloquei no substrato, deixei no vaso, reguei e fui embora. O que eu estou falando? Que eu observei que eu precisava cuidar mais da planta, que eu precisava ver a minha ancestralidade, né? A planta foi da minha ancestralidade, foi dos meus antepassados, que nem eu digo, né? Será que eu estou cultuando? Será que eu estou cultuando? Não é fazer orações, pode ser, mas será que eu estou cultuando a minha ancestralidade? Será que eu estou reconhecendo a essência da minha espiritualidade, da minha ancestralidade, agradecendo a essência do meu ancestral? Né? Porque às vezes a gente vai tocando a vida, esquece um pouco. Parece meio maluco isso que eu estou falando? Parece. Mas traga, eu não vou dizer para você sair hoje tentando descobrir tudo que está acontecendo aí com as suas plantas, com as suas espécies. Por quê? Porque você tem que entender, você tem que partir de você entender isso. E aí, a partir do momento que você entendeu, que você transferiu isso para as suas plantas, transferiu isso para o seu ambiente, você consegue eliminar alguns problemas, entender alguns problemas, né? Então, aí duas coisas que eu fiz, vamos lá. Essa espécie veio com um bichinho lá, com a minhoquinha, tirei a minhoca, coloquei mais um pouquinho de adubo, eu uso adubo orgânico, não uso adubo NPK, aquelas coisas mais químicas, eu uso coisa mais orgânica. Cuidei, molhei e tal, conversei com a planta, porque a conversa é interessante, porque a fala é muito importante. A gente escrever, eu vou falar sobre escrita também, nesse processo que eu tive aí de jardinagem, mas a fala, você falar é muito interessante, porque você falar, a boca ela está muito próxima do ouvido, e quando você fala, você ouve também. E aí eu conversei com a planta, telepaticamente, sim, dá para fazer telepaticamente. Quem quiser, eu vou ensinar a fazer isso aqui. Então, aí eu entendi o que era. E aí eu fui resgatar dentro, a planta era da minha avó, tal, o que eu estou... Fiz Ho'oponopono para minha ancestralidade. Gente, nada assim, nada, que nem diz a minhas meninas, nenhuma bruxaria, não. É uma coisa simples, uma coisa muito simples. Vai lá, se conecta com a planta, 2 minutos, 5 minutos, o tempo que você precisar. Faz uma meditação e não precisa ser aquelas meditações sentada, levitando.
Não, eu me conectei com a planta ali, lógico, pedi um momento, estava com um momento, me conectei, entendi o que tinha acontecido, resolvi a situação e depois, aí eu fui resolver as coisas da minha ancestralidade. Então, eu estava agradecendo as minhas ancestralidades, e não digo assim, o gênio da avó, a genética da avó, embora eu seja muito parecida com as minhas duas avós, sou muito parecida, tenho fotos da minha avó e eu sou cuspida que nem diz o outro. Então a genética, o meu cabelo, a cor do meu cabelo, a ondulação do meu cabelo, os meus olhos, a minha pele clara, porque eu tenho descendência portuguesa, os meus pelos nos braços. E aí eu estava agradecendo isso, né? A gente agradece a vida, mas eu estava agradecendo isso, esse apoio que a nossa ancestralidade traz. E aí eu estou dando esse exemplo que foi uma planta que eu tinha, que eu tenho, que era da minha avó, que eu fiz questão de trazer para minha casa. E aí aconteceu os ataques nessa planta, né? Então isso é tudo uma percepção. E foi uma coisa muito linda, porque eu consegui resgatar coisas e tirar coisas do meu coração, de repente, ou do meu pensamento, que estavam me entristecendo, que estavam me deixando triste, que estavam me trazendo dúvidas. E é muito interessante. Hoje eu tô aqui. Eu falei, poxa, por que eu, com toda essa minha experiência, tive a ajuda das amigas do grupo, muita ajuda, uma delas está aqui, a Maria, pedi ajuda, entendi o recado, falei, poxa, por que eu não vou, né, levar isso para o mundo? Por que eu não vou explicar para as pessoas uma coisa tão simples de fazer, uma coisa tão atual? Por que atual? Porque nós estamos em casa, hoje você tem, estamos voltando? Estamos voltando ao nosso normal, ao novo normal, não sei nem se existe esse novo normal, mas estamos voltando, só que a gente está voltando de uma forma diferente, a gente está conectado mais com a natureza. Aqui teve relatos, 3, 4 pessoas falaram com a pandemia, eu gostei muito mais, trouxe muito mais planta para minha casa. Com a pandemia eu comecei a observar mais as árvores com a pandemia, então esse é o lado bom da pandemia, e eu falei, por que eu não posso levar para as pessoas a minha experiência, né? Trazer aqui, levar para vocês, para quem me segue, a minha experiência com plantas. E eu não vivo sem as plantas. É uma coisa que dá trabalho? Dá, mas a gente tem que estudar direitinho a espécie. Então, por exemplo, eu sei que aqui na minha casa, uma samambaia, ela precisa de muitos cuidados, aqui na minha casa. Porque no meu quintal tem épocas do ano que bate um sol, tem épocas do ano que não bate. Então, eu entendi isso. Então, eu já doei, eu compro, deixo a samambaia aqui. Quando eu vejo que ela está queimando, eu dou. E dou, não jogo fora, eu não jogo planta fora. Eu dou. Pergunto para a vizinha, jogo no grupo de WhatsApp, coloco num grupo lá que a gente tem no Facebook. Quem quer doação de não sei o quê? Falo com a tia lá, a moça que passa aqui para vender não sei o quê. Falo com o guarda da rua, você conhece alguém que quer a planta? E sempre tem alguém que quer planta. Então, olha a conexão, aí você já vai fazendo outras conexões. Então, dá para a gente tirar tanta coisa, tanta lição linda do plantio, do cultivar, desse contato. Isso eu estou dizendo externo, tá? Que é essa coisa de fazer contatos de uma planta para um, de uma planta para outro. E aí eu vou falar sobre o interno também. Qual que é a mudança que traz para a gente? Foi essa mudança que eu falei, que eu relatei sobre o bichinho lá na Mil Flores. Eu prometo, se eu não colocar, me cobrem, porque eu vou colocar o nome da planta lá, aqui nos stories, lá nos stories, aqui não sei onde vai. Acho que vai ficar no GTV, eu coloco nos stories. Enfim, eu coloco o nome da planta, vou tirar foto para vocês e vai ficar uma história, vou marcar uma história, vou mostrar também como ela vai ficar depois, né, da recuperação. Troco energia com a planta, então eu sou reikiana, sou messiânica, então eu aplico o reiki, aplico o jurê na planta, mas se você não tiver nada disso, você não precisa aplicar nada. Simplesmente esquenta as mãos e põe a sua energia lá, conversa com a planta.
isso já vai estar um bom resultado. Lógico, você precisa regar, tá? Porque a gente não vive só de energia, não vive só de papo, não vive só de luz. Deixa eu ver como que tá aqui. Deu uma falhada aqui. E é isso. E aí também tem as partes internas. Como que a gente lida internamente, como que a gente se transforma internamente quando mexe com plantas. O que é essa transformação? E o que você pode fazer? Então, voltando, acho que eu não respondi o que eu acabei de perguntar. Dá trabalho? Dá. São espécies, são coisas vivas, né? Então, você tem que realmente cuidar. Aí eu digo, né? Escolha espécies, começa com poucas espécies. No fim, você vai ver que você vai estar formando uma pequena floresta na sua casa, mas está tudo certo, isso é ótimo. Mas traga pequenas coisas, pesquise sobre a planta, pesquisa sobre a fisiologia da planta, o que ela precisa, isso é muito, muito importante. Pesquise sobre isso. Eu estou à disposição, se quiser perguntar. Eu tenho algumas espécies que vão fazer parte aí desse processo. E aí sim, são espécies específicas que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Mas outras espécies, por exemplo, tem pessoas que moram no litoral, que moram em praias, né? Em climas de litoral, de praia. Tem gente que mora no interior um pouco mais seco, tem gente que mora no sul que é um pouco mais gelado, eu estou no sudeste, tem gente que mora no nordeste, então há plantas. Aí é a questão de pesquisar mesmo. Mas algumas plantas chaves, por exemplo, plantas que purificam os ambientes, eu vou trazer plantas que você pode cortar, fazer poda, fazer ikebana, fazer flor e ainda ter o vasinho. Então, são coisas que você pode ir trazendo para você, trazendo para sua vida, mudando o ambiente da sua casa, né? Mudando o ambiente do seu espaço. E também mudando você. Então, o interno aí. Por exemplo, se você está cuidando de uma planta e você está com aquela caraminhola lá na cabeça, não sei o quê, porque o carteiro não entregou, porque é o Covid, porque é a Globo, porque não sei o quê. Sai dessa frequência, vai cuidar de planta. Juro por Deus que você vai melhorar pelo menos uns 80% nível de energia positiva. Sai da TV, vai cuidar da planta, nem que seja uma planta. Você vai lá, tormenta aquela planta o dia inteiro. Você vai trocar uma energia que você não vai fazer ideia. E aí você vai querer mais porque você vai falar assim, puxa, aquela plantinha me tirou daquela energia negativa ali, daquelas cracas que a gente fica vendo na TV e me fez pensar em outras coisas. Por quê? O que você vai pensar? Eu preciso regar. Eu preciso, então, vou regar 3 vezes por semana. Você já vai começar a se preocupar com isso. Depois você já vai procurar na TV, no Google. Cuidado, tá? Tem sites legais para você pesquisar, tem sites não tão legais. Onde vai essa espécie? Então vai no sol. Aí você já vai ficar pensando na sua casa, onde é que bate sol que eu posso colocar aquela planta. Mas tadinha, ela vai ficar sozinha? Eu não gosto de planta sozinha. E não gosto mesmo, não é legal. Planta solitária é que nem animalzinho, né? Quando tem um animalzinho é legal ter 2 animaizinhos, 3 animaizinhos. Aí você vai começar a criar o gosto. Então, nossa, mas se aquela plantinha tá pequenininha e ela tá trocando tanta energia comigo e ela é desse tamanho, por que eu não posso ter uma maior? Aí você vai e compra um vaso maior. Cris, mas não cabe. Pesquisa se tem sol. Você tá em casa, olha se bate sol durante o dia, olha se tá quente, se não tá. E aí vai indo, né? Compre devagar. Não sai aí comprando várias espécies assim, mesmo porque você tem que saber cuidar, você vai desperdiçar um tempo e economiza também. Você pode muito bem pedir para sua vizinha, pedir para o jardineiro do prédio, se você mora em prédio. Você está passeando na rua, tem uma planta que você gosta no jardim do vizinho, lá do prédio do vizinho. Você pede, por gentileza, né, um favor e pega do vizinho, da tia, da avó, vai na casa da avó. E você vai ver que essa cadeia, essa rede de verde na sua vida vai ser uma planta, vai ser uma terapia. E é essa a proposta que eu tenho que fazer para vocês. Cheguei onde eu queria. É vocês participarem
de uma jornada que eu inventei, que eu criei, que eu desenvolvi a partir das minhas necessidades, a partir da minha dor que eu comecei a fazer, fiquei aqui, que eu comentei logo no começo, que foram semanas que eu não estava bem, foram semanas que todo o entorno, né, tudo que a gente está vivendo planetariamente, a gente também de carne e osso, a gente precisa ficar quietinha. E foi com as plantas que eu comecei a florescer, vamos dizer assim. Então, essa semana ainda, amanhã vem um convidado muito especial, eu preciso só confirmar com ele o horário que ele pode. Amanhã vem um convidado muito especial, ele tem o dom da fala, ele é maravilhoso e ele fala com as plantas, ele fala com as pessoas. E ele vai falar um pouquinho com a gente aqui. Depois vamos falar sobre as luas, sobre os astros, que é a minha mentora querida que vem aqui falar na semana. Vai ter uma outra pessoa que vai falar que ela mora num lugar lindo, que eu acho lindo. É o tá lá na minha mandala de sonhos, lá passar um ano novo, lá passar umas férias lá onde ela mora. Então vai vir gente bem legal conversar. Então se você tiver dúvida sobre plantas, se você tiver dúvida sobre alguma coisa que diz respeito à fala, à jardinagem, a locais diferentes, manda aqui para mim. Aí na semana que vem, na semana do dia... Gente, me perdi. Na semana do dia 17. Na semana do dia 17, eu vou começar a fazer lives lá no YouTube. Por que no YouTube? Porque aqui eu, já estou com 40 minutos de live. Aí falando, cumprimentando todo mundo que chegou, acabou a live, então 5 minutos que dentro da minha amiga Maria José. 5 minutos, 1 hora parece 5 minutos aqui quando o papo tá bom, quando o assunto tá bom. Então serão lives lá no YouTube, aulão mesmo, a partir das dúvidas que você forem trazer para mim. Eu vou fazer aulas, lives com convidados, vou fazer lives também sem convidados. Então fique bem ligadinho aqui comigo, peço a sua presença, peço a sua presença, é muito importante, fica ligado aqui comigo. São lives diárias, porque eu vou falar de plantas, eu vou falar de flores, eu vou falar de sol. Então nada mais certo do que, eu tô com um solzão aqui, eu tô com a janela fechada, eu vou levantar, o solzão. Então, durante o dia, tá? As lives aqui do Instagram vão ficar gravadas, já as lives do YouTube não. Então, você entra lá no meu link, tem um link na bio. Você olha lá aqui no Instagram, tem lá um link, alguma coisa, clica lá, põe o seu e-mail, porque aí eu vou começar a mandar material, vou começar a mandar os horários das lives, quem vai vir aqui falar com vocês. Então vai ser uma coisa muito legal. Por quê? Porque agora é começo de agosto, já entrando num clima de verão, de primavera. E aí eu quero todo mundo tinindo a partir de setembro, florescendo. Então, assim, você começa a cultivar hoje. Eu vou fazer uma outra experiência também, que eu vou trazer aqui amanhã. Começa hoje, a cultivar hoje, porque a planta, ela não sai assim do nada, do além e vira uma árvore, né? Você tem que cultivar, você tem que jogar no solo, você tem que regar, você tem que cultivar. Ela tem todo o processo dela e aí ela floresce, ela vira uma árvore, ela vira um arbusto, ela vira uma flor, mas a gente tem que cultivar. Então, o meu convite é para que você venha a partir de hoje, me siga aqui que eu vou colocar uma enxurrada de material aqui para vocês, vou colocar coisas no feed, vou fazer muitos stories, eu acho muito gostoso, eu tava sentindo muita falta de stories. Vou entrar em live aqui, oi, tô aqui. Então, fica ligadinho, cadastra lá, que tem um link para você mandar seu e-mail, para eu poder te enviar alguns materiais, porque aqui não dá. As redes sociais, infelizmente, cada um tem o seu estilo, e eu acho o e-mail legal, porque aí eu vou mandar alguns materiais e você vai deixar gravado. Vai ter grupos de WhatsApp silenciado, então o grupo é silenciado, então não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, eu só vou colocar quando eu estarei ao vivo, quem estará aqui comigo. Então, entra lá, cadastro no e-mail, cadastra no grupo de WhatsApp, vai ser bem legal. Tenho certeza, vou adorar. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Olha, se eu não falei seja bem-vindo para algumas pessoas, eu estou falando agora. Eu perco o fio da meada. Maria querida.
As minhas amigas aqui, que estudam mais afinco aí a astrologia, sabem que eu tenho alguns planetas. Alê, meu querido Alê. Oi, Maria José, seja bem-vinda. Que eu tenho alguns planetas em alguns lugares e eu disperso facinho, facinho. A Vanessa falou, tô ouvindo, te ouvindo. Fiquei pensando que ter um formigueiro, mas não sei como tirar. Pode estar relacionado a alguma área da vida? Com certeza. Não encana nisso, não se apavore com isso, mas faz sentido sim. A formiga ela tem um sentido diferente, né? A formiga ela tem uma história, assim como a abelha, assim como as aranhas. E eu vou falar isso, vou falar, viu, Vanessa? Pode deixar que eu vou contar para você o que são os insetos aí nas nossas casas, nos nossos jardins, tá bom? Pode ficar tranquila. Eu vou fazer um stories sobre isso, ou até em alguma outra live, mas na jornada também, nessas aulas que eu vou fazer a partir do dia 17, eu vou falar sobre isso. Amei, florescendo com as plantas, não é legal? Florescendo com as plantas. Então a gente vai cultivando agora, colocando sementinhas, e no verão, eu acho que eu tô querendo sol, né? E no verão, na primavera, a gente floresce, tá certo? E então é isso. Logo, logo já deu 45 aqui de live. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que é só isso. Então, meu convite é que você participe da minha jornada. A partir do dia 17, amanhã vai ter um convidado muito especial. Só vou confirmar com ele, mas aí acompanha aqui nos stories que eu vou falar quem é. E aí, dúvidas, qualquer questões que tiverem, assim, vou deixar uma liçãozinha de casa. Se você não tem planta nenhuma na sua casa, tenta hoje à tarde. Aqui em São Paulo tá muito sol, eu acho que no Brasil todo tá muito sol e fora também, né? Tem muita gente que tá na Europa aqui, tem muita gente de Portugal que me acompanha. Quem tá fora, ou também que tá nos Estados Unidos, aqui eu vi que tem algumas pessoas queridas que estão nos Estados Unidos, né, Paty? Você tá aqui ainda? Dá uma passeada, passeia pelo seu quarteirão, dá uma volta. Não importa se você mora numa cidade grande, no meio da cidade, no centro de uma cidade, ou se você mora no interior, dá uma volta, mesmo que você não tenha planta em casa. Olhe em seu entorno, olhe nos jardins dos quintais. Se mora num lugar que só tem prédio, olhe para cima, assim você até ativa o chakra aqui, o chakra que dá laríngeo. É até bom você olhar, porque você fazendo esse movimento, você respira, passa, né, a respiração, passa todo o oxigênio. Você olha para o céu, uma coisa que às vezes a gente não está acostumado a ver, e pode ver em alguns apartamentos sempre tem plantas. Então observa se você não tem, sinta no seu coração se você tem esse desejo aí de começar a plantar uma semente. Eu digo uma semente no sentido, pode ser semente, mas também se você quer plantar essa sementinha aí do verde, do jardim, das plantas, para você florescer aí na primavera, para a gente começar a florescer, para a gente trazer, então, uma experiência boa. Tudo de ruim aconteceu nessa quarentena. Ok, eu concordo, muita coisa aconteceu. Mas de repente você começou a gostar de planta, você começou a cultivar a planta, é uma terapia. Porque eu fiz uma pergunta esses dias nos meus stories, eu não sei se alguém respondeu que está aqui. O que você faz quando você está enfrentando problemas difíceis? Muitas pessoas choram, muitas pessoas ficam tristes, muitas pessoas se desesperam. Essas foram as respostas, não fui eu que estou falando não. Essas foram as respostas. E aí eu quero te convidar, uma pessoa só, como falou, eu mexo no jardim. E aí eu quero te convidar isso, nos momentos difíceis, nos momentos que você está passando de dificuldade, nos momentos que você está passando de tristeza, que está tudo certo. Nós todos somos seres humanos, todos estamos vivendo na incerteza. Nesse momento, olha para um jardim, olha para uma árvore, olha para uma flor, olha para uma planta. Traga essa energia da natureza para você. Sempre falo isso nas minhas consultorias de Feng Shui, sempre falo isso para os meus clientes de Feng Shui. Um ponto básico, deixa o sol entrar, traga a natureza. Cris, eu não tenho dedo para plantar. Todo mundo tem. Você tem a mãozinha, você tem a terra, você tem a intenção. Então planta. Só
Falta o quê? Um planejamento, uma observação, isso eu vou te ajudar, né? E aí, eu queria que você ficasse aqui comigo. Queria que vocês que estão aqui nessa live me acompanhassem, indica o meu canal para as outras pessoas, indica para as pessoas que gostam do assunto. Eu não vou falar, eu não vou aprofundar em espécies nesse momento, assim, olha, a espécie tal, a fisiologia é tal, regra tantas vezes, vai ser falado um pouco sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês um outro lado da jardinagem, que aí eu chamei de Jornada Dedo Verde, porque todo mundo, o que é Jornada Dedo Verde? Tem um livro que chama O Menino do Dedo Verde, eu tenho um amigo que fala muito sobre dedo verde, e aí a minha avó falava que ela era dedo verde. Então, o dedo verde é aquela coisa assim, de você plantar, tudo que você planta dá flor, tudo que você planta floresce, tudo que você planta vinga. Então, uma analogia assim. Então, Jornada do Dedo Verde, tá bom? Lá no meu Instagram, na bio, cadastra lá, vai ser bem legal, convida quem quiser, estou à disposição. Então, as lives muito provavelmente vão ser meio-dia, nesse horário, que é um horário que eu gosto demais. Eu gosto de vários horários, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, mas eu acho que 6 da manhã é muito cedo, meio-dia é um horário bem legal pra gente fazer live, tá o sol a pino aí, tá a claridade, então a gente vai trazer muita luz aí para vocês. Eu vou trazer muita luz, a minha equipe que tá me ajudando aqui, vamos trazer muita luz aí para esse seu dedinho verde, aí muita luz para esse coraçãozinho aí, que às vezes não tá tão verde assim. Lógico, ele tem que ser vermelho, mas esse coraçãozinho aí que tem que ficar com a natureza, acolhedor, renovada, transformada, tá bom? Vamos ver o que é Dila Lima. Olá, Dila. Vida de afeto também. Rê, oi, Rê. Olhar a natureza é tudo, verdade. Olhar a natureza é tudo. Eu cuido das minhas suculentas e orquídeas. Eu adoro. Eu sou suspeita para suculentas, muito suspeita. Eu amo o verde. Onde eu vou, sempre levo plantinhas. Legal, é isso mesmo. Eu também tô nessa, Dila. Eu levo planta. Eu já nem levo mais objetinhos assim para doar, assim, para dar, né, de presente. É planta e tá tudo certo. Eu faço ikebana, então vocês vão ver como é facinho fazer. Eu vou dar uma aulinha de ikebana aqui para vocês, então. Tá bom? Então, gratidão para quem esteve aqui comigo. Amanhã eu volto com uma live com um convidado especial. Durante o dia também eu vou fazer bastante stories, acompanha lá. Vou fazer alguns posts no feed, mas eu vejo que as pessoas gostam bastante dos stories. Entra lá na minha jornada, cadastra o seu e-mail, entra no grupo, prometo, o grupo de WhatsApp é silenciado, não vai ter barulho nenhum. Você só vai receber, estou ao vivo, ou um vídeo ou outro, ou um PDF ou outro meu, que vai te ajudar aí nessa jornada do dedo verde, tá bom? Agora mesmo vinha o Belém. Paguei uma mala só para trazer plantinha. Você foi para Belém e pagou uma mala para levar plantinhas. Que legal! Eu também sou dessas. Eu levo plantas e levo cristais. A minha mala às vezes é tão cheia de cristal quanto de roupa. É isso aí. Livros, né? A gente gosta. Então, gratidão. Obrigada por estarem aqui na hora do almoço. Então, um feliz almoço, uma feliz semana. Não esqueça lá de se cadastrar. Qualquer dúvida é só enviar um direct que estou à disposição. Aproveite o dia, aproveite a semana. Até mais.